Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 31, verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel. Você será o que, irmãos? O que diz na sua palavra aí? Você será mais uma vez restaurada, reconstruída. Aí vamos lá para o verso 21, diz: coloque marcos e ponha sinais nas estradas, preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, então, restaurando os marcos que marcam a nossa vida. Querido, eu quero fazer uma pergunta antes de começar, talvez como um quebra-gelo. Qual é o maior marco na sua vida cristã? Qual é aquele momento que te marcou na sua vida cristã? Qual foi o marco? Qual foi o dia mais especial que marcou a sua vida? Na minha vida, irmão, foi exatamente dia 24/3/1991. Foi quando eu dei um passo à frente e disse: Senhor, eu te quero como meu único e suficiente Salvador. Então ali começou uma história na minha vida. Ali começou um momento na minha vida. Ali começou um marco na minha vida, irmão cristã. Amém, irmão? Quando se fala de marco, o que é marco? É aquilo que limita. Por exemplo, Marco Zero. Muitas coisas começam em Brasília. Marco Zero começou ali e vai se indo até, no caso Belém, Brasília, até Belém, por exemplo. Começa-se uma história, começa-se a contagem de alguns quilômetros a partir do marco, a partir daí. Então, essa palavra no livro de Jeremias, capítulo 31, é algo tremendo, irmão. É algo brilhante e glorioso. Por quê? Se você prestar atenção nesse capítulo 31 de Jeremias, Deus fala algumas coisas interessantíssimas nesse texto. E ele começa com restauração, mas ele também fala de prosperidade e também de paz em Israel, irmãos. Amém, amados? E esse texto é rico, é uma visão gloriosa que o Senhor traz a Jeremias. Queridos irmãos, no verso 21, Deus mostra a necessidade de colocar marco, de colocar limites, de colocar algo que possa lembrar da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Diga amém. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus convida Israel a estudar com atenção o seu passado como povo, como nação. Queridos irmãos, o povo tinha que estudar o seu passado a fim de ver historicamente da onde eles tinham desviado da linha reta que Deus tinha traçado para eles. No livro de Gênesis, irmãos, lá no início, Deus fala para Adão, Deus dá um limite, Deus dá para ele, querido irmão, o início de tudo. Deus cria Adão, no livro de Gênesis fala da criação. Deus cria Adão, cria o Éden. Deus traça um plano tremendo para Adão. O fim disso tudo era a salvação. O fim disso tudo era a vida eterna. Então, estava traçado o plano, uma linha reta, sem desvio, sem nenhuma situação adversa. Deus fez tudo de maneira perfeita para que Adão pudesse ter uma vida eterna de muita graça. Mas, queridos irmãos, a Bíblia diz que houve a queda. Então a queda é o desvio do propósito, do projeto que Deus traçou para Adão.
Então, quando ele cai, quando ele peca, quando ele desobedece, quando ele transpõe o limite que Deus coloca para ele de experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal, então perde-se o sentido da origem, da criação, perde-se o sentido na vida desse homem, do traçado da linha reta, daquilo que Deus tinha planejado para ele. Deus planejou algo para Israel. Não era para o povo viver oprimido, mas volta e meia, Deus está restaurando Israel, Deus está restaurando o seu povo, volta e meia, Deus está restaurando a sua igreja. Deus traçou, Deus planejou, mas nós chegamos a Cristo, para ser mais resumido, irmãos. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também veio a restituição. Por um homem novamente veio o plano de Deus traçado, e agora para uma vida eterna, para uma vida abundante. Mas nós, infelizmente, irmãos, estamos às vezes desviando desse caminho reto, desse caminho estipulado, estabelecido por Deus. E mais uma vez aqui Israel está nesse sentido, só que o texto fala de algo tremendo, irmãos. Deus restaura, Deus faz prosperar, Deus traz paz, mas Ele diz, ouça aqui, coloque um marco, coloque um limite, porque hoje eu começo a mudar a sua história. E eu creio que isso pode acontecer na sua vida, se assim você permitir, irmão. Esse culto pode ser o culto do marco da mudança da sua história. Esse dia pode ser o dia que pode ser marcado, dia 31/3/2019, pode ser o dia do revés da sua vida, a reviravolta da sua vida. Mas isso depende de você. Isso depende se você entender os marcos estabelecidos por Deus. E por falar em restauração, é sobre isso que eu quero falar. Restaurar os marcos que nós deixamos em ruína. E um deles chama marco doutrinário. Diga comigo, marco doutrinário. Diga, nós precisamos restaurar o marco doutrinário. Queridos, muitos lares, muitas igrejas, muitos casamentos, muitas células, muitas pessoas estão perdendo porque deixaram arruinar o marco doutrinário da sua vida. Eu não estou falando, querido irmão, de liturgia, eu não estou falando, querido irmão, de costumes, não, eu estou falando de conhecimento da palavra, estudo da palavra, entendimento da palavra. Doutrina é todo princípio que serve como base do sistema, tanto religioso, político, filosófico, militar e etc. Tudo que é estabelecido precisa de uma doutrina. Não se rompe, não se cresce, não se desenvolve se eu não tiver uma doutrina estabelecida na minha vida, na minha história. E é exatamente isso que Deus fala para o povo de Israel. Volte um pouco, estabeleça, reconstrua o altar doutrinário da sua vida. Volte a lembrar do Deus de Israel. Volte a lembrar do Deus que move. Volte a lembrar do Deus que ressuscita. Volte a lembrar do Deus que faz a história mudar na sua vida. Volte a entender que Deus não mudou a sua doutrina. Pastor Davi falou sobre Atos capítulo 2, verso 42. E eu gostaria, se você pudesse projetar Atos capítulo 2, verso 42. Eu preciso mostrar algo para você nesse texto que Deus tem falado no meu coração. Queridos irmãos, este é o primeiro marco estabelecido como limite da vontade de Deus. Olha o que diz o texto, e perseveravam aonde, irmão? Aonde? Ah não, está escrito ali doutrinas, é isso? Está no plural?
Não, irmão. E perseveravam na doutrina. Diga doutrina. Uma doutrina. Mais forte, diga uma doutrina. De quem? Dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tem nada mirabolante, é simples, somos nós que confundimos tudo. Amém, irmão? A doutrina dos apóstolos nos dá um referencial do que de fato é a doutrina que eu quero falar aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a doutrina dos apóstolos tem coerência. E essa doutrina com coerência, por que que ela tem coerência? Porque ela é baseada nos ensinamentos de Jesus. E nós estamos esquecendo a doutrina. Porque se fosse doutrinas, seria doutrina de Pedro, seria doutrina de Paulo, seria doutrina de Mateus, seria doutrina de João, mas é uma doutrina de Cristo. Uma doutrina de Cristo. Não é a doutrina do pastor Nardete, não é a doutrina do bispo Timóteo, não é a doutrina do pastor Davi, não é a doutrina de fulano, cicrano ou beltrano, é uma doutrina de Cristo, e essa doutrina tem que prevalecer na minha e na sua vida. E que doutrina é essa, pastor? Jesus ensinou muitas coisas bonitas, irmãos, mas também disse várias coisas que deixaram muita gente desconfortável, disse muitas coisas que deu coceira no ouvido de muitos fariseus e publicanos, porque Jesus veio e desfez a doutrina dos fariseus, porque a doutrina de Cristo, a primeira é amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 10, verso 37 ao 38. Amar a Deus acima de todas as coisas. Olha para mim, por favor. Você ama a Deus mais do que o seu dinheiro? Você ama a Deus mais do que a sua esposa? Você ama a Deus mais do que os seus filhos? Eu vou ser um pouco mais ousado ainda. Você ama a Deus mais do que a tua própria vida? Isso é doutrina de Cristo. Isso tem coerência. Quando nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas, nós estamos com o nosso marco em ruína. Eu não posso ir para a célula porque eu tenho que fazer isso. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho um compromisso disso. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que ir no funeral. Eu não posso ir para a igreja porque fulano vai formar ou vai casar. Eu não posso porque isso, por aquilo. Mas eu te pergunto, irmão, você ama a Deus acima de todas as coisas? Não se desvie agora, por favor, não olhe para o celular. Olha para mim, por favor, porque Deus quer estabelecer uma doutrina fundamental para que possamos crescer, irmãos, para que possamos desenvolver, meu querido irmão. Olha para mim, por favor. Doutrina de amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode até bater no peito e dizer: pastor, eu amo Deus sim, acima de todas as coisas, mas o seu comportamento diz contrário. As suas atitudes não condizem com aquilo que você está falando. Isso é um marco que precisa ser restabelecido, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Segundo marco, segundo ensinamento que os apóstolos estavam estabelecidos. Segundo fundamento que os apóstolos estavam enraizados. Amar os seus inimigos.
Olha para o seu irmão que está do seu lado, você ama o seu inimigo? Você não conhece a minha história, pastor. Você não sabe o que aquele fulano, aquele maldito fez comigo. Pastor, você não conhece aonde ele tem pisado no meu calo, mas eu te pergunto, irmão, você ama o seu inimigo? Porque amar o seu inimigo, irmão, é pensar nele sem sentir dor nenhuma, sem sentir desconforto nenhum. Você ama o seu inimigo, irmão? A única forma de vencer o mal é com o bem. A única forma de vencer o mal é com o bem. Você não vence o mal com o mal. Comigo é assim, pastor. Ferrou com ferro será ferido. Você ama o seu inimigo, irmão? Foi fácil ouvir isso de Jesus? Lucas capítulo 6, verso 27 ao 29. Ame o seu inimigo. Outra doutrina que o Senhor ensinou, que os apóstolos estavam enraizados nela: a perfeição da lei de Deus. O que é a perfeição da lei de Deus? É que vivamos de maneira que agrade a Deus. Você pode colocar como base Mateus 5, 17 e 19. A perfeição da lei para que vivamos de maneira que agrade a Deus. Olha para mim, por favor. A maneira que você está vivendo agrada a Deus? Da maneira que você está tocando a sua vida, está agradando a Deus? Hein, irmão? Do seu jeito, está agradando a Deus? Está agradando ao Espírito Santo? Ah, mas esse é meu jeito, pastor. As coisas são do meu jeito. Ouça, irmão. Isso não é a perfeição da lei de Deus. A perfeição da lei de Deus é quando nós estamos vivendo de acordo com a graça daquilo que agrade a Deus. Amém? Amém ou não, irmãos? Sua vida tem agradado o Senhor? Faça uma autoanálise todos os dias. Senhor, eu estou te agradando? Senhor, eu estou agradando o Senhor? Faça como um filho faz para o pai. Pai, eu estou te agradando? A minha conduta com meus pais? A minha conduta com a minha esposa te agrada? A minha conduta no meu trabalho? Levando todos os dias, ou de vez em quando, ou forjando um atestado médico, meu Deus, isso te agrada? Infringindo leis? Queridos irmãos, preste atenção, marco doutrinário. Por isso que muitas famílias não estão rompendo. Eu não estou falando aqui, irmão, muitas das vezes nós falamos lá do passado, quando eu era, no meu tempo, nós usamos muito essa expressão. Até hoje eu peço bênção para minha mãe, ela está lá no Pará, eu falei, bênção minha mãe, ela, Deus te abençoe meu filho. Falei com a minha irmã mais velha, quando ela ia pedir bênção, Paulinho, para minha mãe, ela falava assim, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, bênção a minha mãe. Então, queridos irmãos, marco doutrinário não é medo dos pais, é respeito, é valor, é graça. Ensine valores para o seu filho,
Ensine valores para o seu filho, porque eles vão valorizar. Mas se eu não ensinar valores, eles vão desvalorizar. Eles não vão amar. Eles não vão viver na perfeição da lei. Outro marco doutrinário sobre os ensinamentos dos apóstolos é a realidade do inferno. Ouça, meu querido, o inferno existe. Não brinque com isso. Não trate isso como invenção de igreja. O inferno existe e Jesus fez questão de falar sobre isso. Ele tratou nisso em Mateus capítulo 22, 13, dizendo lugar de trevas. Ele tratou disso em Marcos 9, 44, 43, lugar cheio de verme que ninguém morre. Ele tratou disso em Mateus 15, 42, dizendo uma fornalha ardente. Tem muitas doutrinas, tem muitas pessoas, tem muitas coisas no Face, não sei aonde você vê, mas tem muitos endiabrados dizendo que o inferno não existe. Olha para mim, por favor, irmão. Assim como com certeza amanhã vai amanhecer para você, ouça, o inferno existe. E isto é doutrina. Isto é verdade. Não gosto nem de falar. Não gosto nem de ouvir. Jesus falava e dava fadiga nos ouvidos de muitos homens. Amados irmãos, e por último, como marco doutrinário, o único caminho para o Pai é Jesus Cristo de Nazaré. Os apóstolos não falavam de doutrinas próprias. O que mais movia a igreja primitiva é que aonde eles entravam, ele falava do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Aonde eles entravam, eles diziam sobre este assunto. Jesus veio, morreu e ressuscitou e vai voltar para buscar a sua amada igreja. Não tinha doutrina dos apóstolos, tinha doutrina de Cristo entranhada na vida dos apóstolos. E é isso, querido irmão, que o Senhor tem mostrado no livro de João, capítulo 14, verso 6. Ninguém consegue ser salvo por esforço próprio. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a base. Jesus é a referência. Jesus, 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 irmãos. Isso é marco doutrinário. E nós precisamos restaurar isso, irmãos. Precisamos restaurar a doutrina. Precisamos restaurar isso na nossa vida. Nós estamos nos perdendo, irmãos, porque nós estamos deixando a nossa referência. Sim, eu não sou contra ler bons livros, eu não sou contra você estudar, eu não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor mesmo. Olha, irmãos, a igreja tem se esforçado para trazer ensinamentos. A igreja tem se esforçado na escola do CMC, do CML, para trazer ensinamentos. Mas muitos não querem. Eu já sei, eu já li a Bíblia 2 ou 3 vezes. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura. Eu já conheço, o meu tempo é muito limitado, eu não preciso mais disso. É o grande erro do grande homem que conhece, achar que já conhece demais. Nós nunca deixamos de ser alunos nessa vida. Nunca deixamos de ser aluno nessa vida. Sempre alguém com uma só palavra nos ensina, nos abraça,
Um só gesto nos ouve, nos fortalece. Amém, irmãos? Eu quero falar de outro marco importante que precisa ser restaurado. Marco da comunhão. Marco da comunhão. Diga comigo, comunhão. O que é comunhão? Comunhão é a junção de comum com união. Um comum vivendo em união. Isso é comunhão. E nós precisamos restaurar esse marco em nossas vidas. Pastor, mas eu nunca vi uma igreja que se junta tanto, que faz tanto churrasco, que tem comunhão aqui nas células. Eu nunca vi isso, eu também não. E essa igreja, graças a Deus, na comunhão com os irmãos, é tremenda. Mas eu quero falar um pouco também dessa comunhão em duas instâncias, irmãos. A primeira comunhão é a comunhão com Deus. Olha para mim, por favor. E eu quero te perguntar, como está a sua comunhão com Deus? Hein? Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Esdras, por favor. Capítulo 3. Se puder jogar aqui para mim, por favor. Esdras, capítulo 3. Depois de 2 Crônica, verso 3. Olha só, irmãos. E firmar o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre todos eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram ele holocausto ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Preste atenção nesse texto, irmão. E firmar o altar sobre as suas bases. Eles construíram o altar. Para você que não sabe, mas esse povo estava voltando novamente do exílio. Esse povo estava preso. Suas casas estavam arruinadas. Suas cidades estavam destruídas. Não tinha muro de proteção. Os poços entupidos. As casas a pique, não tinha mais aonde morar, mas eles estavam sendo restaurados, eles estavam sendo tragos novamente por Deus, a sua terra. A primeira coisa que eu e você automaticamente faríamos, era construir um muro. Quando eu comprei o meu terreno, a primeira coisa que eu e o Divino fizemos foi murar. Nós queríamos murar, queríamos proteção, sim ou não, irmãos? Mas esse povo, irmãos, diante de inimigos, como diz aqui, por terror, estavam sobre todos eles. Havia inimigos por todos os lados, babando, querendo destruir Israel. O povo amado por Deus, mas mais odiado pelos seus adversários. Queriam destruir Israel, queriam fazer de Israel picadinho, mas sabe o que eles fizeram? Viraram as costas para os inimigos, construíram o altar para Deus e disseram: o que mais importa aqui é a sua presença, porque se a sua presença estiver comigo, os meus inimigos não me acharão. Nós estamos preocupados com os muros. Nós estamos preocupados com a faculdade.
Nós estamos preocupados com a saúde, sim. Nós estamos preocupados com o casamento, sim. Nós estamos preocupados em colocar sobre os nossos filhos ali um cesto, colocar eles ali. Nós estamos preocupados em formar, em trazer o melhor para casa. Isso é muito bom, mas não esqueça de fazer o altar para Deus. Porque sem o altar, tudo que você fizer é em vão. A Bíblia diz, irmão, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta empunhar a espada, não adianta ficar de prontidão, guardando isso aqui é meu, e deixar o altar em ruína. Ouça o que Deus está falando para você nessa noite. Reconstrua o altar da comunhão com Deus. Volte para o altar, volte para o altar, volte para o quarto, volte, irmãos, antes que seja tarde demais. Jovens, ouça por favor, o melhor lugar para você construir um bom casamento, o melhor lugar para você construir uma boa empresa é no altar. É no altar que se constrói uma vida de sucesso, irmãos. Quando Deus tira o povo, quando Deus dá a missão para Josué, Deus fala: medita na palavra. Olha, Josué, eu estou dizendo algo para você. Medita na doutrina. Olha, Josué, aprende a doutrina. Olha, Josué, inculca na sua cabeça a palavra. Mas olha, Josué, não me deixe no altar sozinho. Irmãos, o homem chamado pai da fé era um homem de altar, chamado Abraão. E eu te pergunto novamente, como está a sua comunhão com Deus? Pastor, ontem eu falei para Deus que ia acordar às 5 da manhã. Para orar. Mas eu dormi muito tarde, cansado, vendo um belo filme com a minha amada, comendo uma boa pipoca. Acordei 7. Mas lembre-se que 5 da manhã Deus estava te esperando. Quantos de nós estamos deixando Deus esperando no altar? Quantos de nós estamos deixando Deus? Meu querido irmão, a comunhão com Deus, ouça bem, é essencial para as nossas vidas. A comunhão com Deus é essencial para as nossas vidas. Jovens, a comunhão com Deus é essencial, não é opcional. É essencial para que o seu futuro seja brilhante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus nos criou, querido irmão, para termos comunhão com Ele. Tem hora que eu fico viajando. Eu só não tenho dinheiro, mas eu viajo muito, irmãos. Pensa num pastor que viaja. Sou eu. E um dia eu estava viajando no livro de Gênesis, irmãos. Pensando, meu Deus, o Senhor vinha na virada da tarde ter comunhão com Adão. E Paulo, eu ficava pensando, que papo era aquele? Pastor Roberto, que conversa era aquela? Como diz um pastor por aí, talvez era só assunto de bicho, né? Por que você chamou girafa de girafa, né? Talvez seria isso. Deus não trouxe assunto do céu para conversar com Adão. Deus queria conversar com Adão o seu dia a dia. Às vezes nós achamos, querido irmão, que para conversar com Deus, nós precisamos de palavras grandes e mirabolantes. Oh, grande Deus das galáxias, que conhece todos os pensamentos e tal. Irmão, como é que você está? Está ruim, está difícil. Eu não estou conseguindo mais crer, Senhor.
A minha fé, Senhor, está difícil. Diante de tudo que eu estou vivendo, Senhor, me ajuda. Essa é a conversa que Deus quer ter contigo, irmão. Essa é a comunhão que o Senhor quer ter com você. Amados irmãos, mas muitas das vezes o pecado tem nos separado dessa comunhão. O pecado tem nos distanciado. O pecado tem destruído o nosso relacionamento com aquele que pode nos ajudar. Ah, mas eu não adulterei. Ah, mas eu não fiz isso, eu não matei, eu não roubei. O pecado, irmãos, é todas as vezes que eu desvio o rumo do altar. O pecado é todas as vezes que eu faço aquilo que não agrada a Deus. Tudo, olha bem, ouça bem, tudo que desagrada a Deus é pecado. Pode ser ele grande ou pequeno. Tudo. Amém, irmãos? Mas diga graças a Deus. Diga graças a Deus, que através de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou vivendo na graça e posso ter comunhão com meu Deus. Eita, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou ser mais rápido aqui na comunhão com os irmãos, porque como eu disse no início, eu estou para ver uma igreja, mas que tem comunhão como essa. A única coisa que às vezes falta é um pouco da essência dessa comunhão. Muitas pessoas não gostam de andar em comunhão com os irmãos. Eu não sei porquê. Querido, andar na vontade de Deus é andar em comunhão com os irmãos. Como disse o pastor Davi aqui, andar em comunhão com os irmãos é andar servindo um ao outro. É andar servindo os irmãos, ajudando, dentro daquilo que você pode. Isto agrada o coração de Deus. Isto é um marco que precisamos restaurar. Amém, irmãos? Louvando a Deus juntos, sendo solidários uns com os outros. Ah, não estou nem aí, o problema é dele. Eu estou no meu canto, eu estou no meu quadrado, cada um no seu e pronto. E assim a vida vai nos levando. Não, irmãos, os maiores homens da história, tantos da Bíblia, quantos do natural, os maiores homens da história foram aqueles que se importaram uns com os outros. Que não olharam para o seu próprio umbigo, que não eram egocêntricos, que estavam sempre procurando como ajudar, como eu posso ajudar esse irmão, como eu posso ajudar essa irmã, como eu posso orar por esse irmão. Não é só sentar lá, não é só ir lá no braseiro, não é só lá mexer a carne, não é só lá colocar um refrigerante no copo do irmão, e muitas das vezes nem perguntar o nome dele, e nem saber o que ele está vivendo, irmãos. Entra e sai de comunhão, mas nunca fez uma visita, nunca foi na casa de ninguém, nunca deu nada a ninguém, a não ser o copo de refrigerante, que nem dele foi. A essência da comunhão não é só estar ali dividindo o pão. A essência da comunhão é quem parte o pão. Os discípulos reconheceram a essência de Cristo quando ele partiu o pão. E no partir do pão, viram que era Cristo. Talvez você não está entendendo isso, irmãos. Mas sabe por quê? Podia chegar qualquer homem diferente ali, podia chegar qualquer um para abraçá-los, podia chegar qualquer um ali e dizer que era Cristo, mas os discípulos conheciam Jesus na essência da comunhão. É a essência da comunhão que está valendo, irmão. Essa é a essência da comunhão.
não é fingimento na comunhão. Amém, amados? Você está me entendendo? Estou fazendo coisa aqui que não... Estou falando coisa aqui que você está espantado. Porque na sua próxima comunhão, eu tenho certeza absoluta que nenhuma pessoa vai sair dali sem que você pergunte pelo menos o nome dela. Pelo menos dê um abraço e dizer: estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. A comunhão, irmãos, o marco da comunhão precisa ser restaurado. E eu amo a nossa igreja. Eu estou para ver uma igual, uma melhor do que essa, jamais. Porque, irmãos, aqui nós temos lugar para os jovens, sim ou não? Sim ou não? Nós temos lugar para o artista, sim ou não? Os irmãos que estão dançando aqui, é uma arte de louvar a Deus com a sua dança. Nós temos aqui comunhão para a melhor idade, sim ou não? Nós temos comunhão aqui, irmãos, para que mais? Me ajuda aí. Para as crianças. Domingo foi impactante a chegada dos pré-adolescentes, porque nós temos que até ter cuidado com eles para falar isso, irmão. Eu cheguei no Gustavo e falei assim: Gustavo, você é o 08, eu sou o 03. Rensga, como diz a Cristiane. Só não perguntei o que significa 03, porque ele ia falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade. Aí me quebrava tudo. Mas, irmãos, a comunhão sendo restaurada tem espaço para todo mundo. Amém? Comunhão com os irmãos, ouça bem, é parte do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar que o pastor Davi já pregou esse tema aqui. Ele pegou a minha palavra nesse tema. Nós precisamos restaurar o marco da ação social. Posso ouvir um amém? Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Tem jeito de projetar para mim, por favor? Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de quê, irmão? E não nos cansemos de fazer o bem. Glória a Deus, gosto disso. Pois no tempo próprio o quê? No tempo próprio nós colheremos. Quem quer colher muito ainda em 2019, diga glória a Deus. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: irmão, para colher muito, você precisa fazer o bem. Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz ainda, continuando o texto. Vamos começar do início. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. Amém, irmãos? Pastor Davi pregou ou não pregou? Faça o bem da família da fé, mas Paulo diz: faça o bem a todos aqueles que te procurarem. Mas ele diz em especial da fé. A igreja que não olha, irmãos, para esse marco, a igreja que não restaura, a igreja que não tem ação social, a igreja que não olha para isso, é uma igreja que não cumpre o propósito da colheita na sua vida. Sabe por que vamos colher muito? Porque Deus colocou no coração dos nossos pastores, dos nossos bispos, esta ação social
que por muito tempo foi dirigida pela Nilke e o Gessimar, e não sei mais quem, só. E hoje está a esse mover que não é do Davi, que não é da Rosana. É Rosana, Rosana? Eu misturo a Rosana com a... Mas é isso mesmo, tudo com Ana. Queridos, muitas das vezes, falando de ação social, não mexe, não move no seu coração. Ore sobre isso. Ore. Diga a Deus, eu não tenho. Diga a Deus, o meu recurso está limitado. Mas eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. E vou ser parceiro dessa ação social na minha igreja. Porque vai ser o maior evangelismo na nossa igreja. Vai ser quando nós alcançarmos com o nosso bem maior. Não adianta pregar para uma pessoa de barriga vazia e falar que Jesus vai suprir a sua vida. Ele vai dizer, cadê o prato de comida? Dê o prato de comida e fale de Jesus e essa pessoa te glorificará ao Senhor. Amados irmãos, não pode haver evangelho sem obra. Não pode haver evangelho sem obra, meu amado irmão, pois a obra é a materialização da nossa fé. Se eu disser que tenho fé, mas não faço nada, isso não é de Deus. Ouça bem, a obra é a materialização da minha fé. Quando eu faço, porque a Bíblia diz, sem obras a fé é morta. Por que a fé é morta sem obra, irmão? Porque o oxigênio da fé é movimento, é fazer algo, é ajudar a quem? As pessoas. Então ouça bem, meu querido irmão, ser cheio do Espírito Santo é muito bom, amar ao Senhor com todas as forças é tremendo, mas não passemos por momentos difíceis. Ah, pastor, eu falo em línguas, pastor, só eu pisar já estou cheio do Espírito Santo. Isso é lindo, irmão, mas olha para mim, querido irmão, mesmo o homem cheio do Espírito Santo, mesmo o homem que conhece a palavra, também passa por luta, por dificuldade, por momentos difíceis da sua vida. E para isso que nós precisamos de ação social na igreja. Quem era Paulo, irmão? Paulo foi o maior evangelista. Paulo cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de norte a sul, de leste a oeste, abrindo igrejas e fortalecendo igrejas. Mas Paulo um dia disse, sei viver na escassez. Paulo passou por escassez. Então o homem cheio do Espírito Santo também passa por escassez. Um homem cheio do poder de Deus também passa por lutas. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados irmãos, eu sei o que nós estamos passando, eu e minha esposa. Eu sei da luta financeira que nós estamos vivendo, esse gigante que nós estamos vencendo todos os dias. Mas de uma coisa, irmão, eu tenho que tirar o chapéu para minha esposa. Ela faz o que pode e também o que não pode para ajudar alguém. Quem a conhece sabe disso. Quem a conhece sabe do coração daquela mulher. É por isso que ela casou com um homem tão belo como eu. Porque Deus foi misericordioso com ela. Bem que ela não está aqui. Está ali, irmão, no carro, doendo a cabeça. É um gigante que essa minha esposa tem enfrentado desde que eu a conheço. No bagageiro está cheio de geladinho ali para vender. Quem quiser comprar, aproveitando a deixa, está ali.
Não é vergonha para ninguém, não é vergonha para nós. Porque eu sei que mais no dia de amanhã, dentro dessa situação, eu estou subindo mais um degrau, irmãos. Amém, amados? Aleluia. Ela está trabalhando numa empresa, está sendo faxineira, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus por essa porta. Mas o que mais mexeu no meu coração foi quando ela chegou em casa um dia e falou, uma pessoa me abordou lá no serviço e falou, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, você é esposa do pastor Nardete. Eu virei para ela e falei, graças a Deus, que nós temos até um bom testemunho. Porque ela quase não vinha na igreja, quando o Gabriel era vivo. Ela foi pastora do nosso filho por muitos anos. Muitos anos. Mas fazendo ação social, nunca vi tamanha, fazendo bazar. Aonde nós andávamos, de ventilador, de galinhada, de pamonhada, para ajudar pessoas. Não estou aqui vangloriando, não estou aqui fazendo nada. Estou aqui só mexendo com seu coração um pouquinho para olhar para essa ação social com muito carinho. Não olhe para ela dizendo que é problema do Davi e da Rosana. Não olhe para essa ação social ali dizendo é problema deles, eles pegaram esse abacaxi que descasca sozinho. Eu também tenho parte naquilo ali. Eu também sou as mãos daquilo ali. Eu também sou os pés e o coração daquela ação social. Porque eu costumo dizer, irmão, que a ação social na igreja é o coração que pulsa a igreja. É o coração que pulsa. Porque ali é um gesto de amor. E o meu tempo acabou. E um dos erros que Satanás tem colocado e nós precisamos evitar. Uma das coisas que Satanás tem minado a muitos corações. Nenhum de nós, queridos irmãos, deve pensar que não precisa ajudar, que não precisa contribuir. Eu não preciso ajudar, tem muitos ajudando. Eu não preciso contribuir, tem muitos contribuindo. Eu não preciso auxiliar, tem muitos auxiliando. Isso é mentira do diabo. Não tem muitos auxiliando, não. Tem poucos auxiliando. Tem poucos ajudando. Mas eu creio que hoje o Senhor vai levantar um batalhão de missionários nessa igreja para nós ampararmos aquela ação social em nome de Jesus Cristo. Porque você vai dormir assim, o óleo, o arroz, o açúcar. Que o Espírito Santo vai incomodar você e você vai vir. Agora olha para mim, não deixe de vir para a igreja porque esqueceu do açúcar. Volte e busque o açúcar e vem para a igreja. E um dos marcos que nós estamos bem pregando, estamos falando muito aqui, é o marco que precisa ser restaurado da evangelização. Diga comigo, marco da evangelização. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 ao 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E muitas das vezes, irmãos, olha, irmão, nós podemos ter uma igreja com uma boa doutrina, nós podemos ter muitas atividades, onde nós promovemos comunhões, nós podemos ter trabalho social que atendem pessoas carentes na igreja e também na região. Mas, porém, se não somos uma comunidade disposta ao evangelismo, nós corremos o risco de sermos um clube. E não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu por almas. Jesus morreu por vidas. Ouça, irmão, olha para mim, por favor. Evangelização é sentimento de compromisso. Evangelização é ordem de Deus. Eu costumo dizer que água parada fede.
Água parada cheira mal. Eu não posso ficar parado. Também não estou falando para você sair aí no semáforo entregando panfleto. Ah, não estou. Se você puder fazer isso, se tiver tempo, amém. Vá com Deus. Entre no ônibus, fala de Jesus. Vai no prostíbulo, fala de Jesus. Vai nos presídios, vai nos manicômios, vai nos hospitais, fala de Jesus, se você tem esse coração. Mas você pode evangelizar o seu funcionário, você pode evangelizar o seu colega de trabalho, você pode evangelizar o seu patrão, você pode evangelizar o seu vizinho da direita e da esquerda. O que nós não podemos ficar é parados, irmãos. Precisamos restaurar esse marco. Precisamos restaurar isso na nossa mente. Precisamos restaurar isso no nosso coração. Precisamos restaurar isso. Dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, dá-me alma, senão eu morro. Muitos estão secos. Muitos não conseguem ter esse coração. Muitos travaram, muitos deixaram a sua vida. E não querem mais isso.